Opa! Bom, o capítulo começa com o filho de Kiao Zhenbang, e ele diz ao pai dele que ele está normal de novo, e que isso é incrível, e Zhenbang pensa que era para ser uma medida desesperada, mas realmente funcionou. Em outro lugar, o Shen pergunta a Zhenbang do porquê não deixa o filho dele testar o dispositivo protético interno, e que não há nada a perder, mesmo que não funcione, e que se der certo, ele pode até mesmo oferecer uma opção de tratamento melhor. De volta com o filho de Zhenbang, o filho dele diz ao pai que lembra que ele falou sobre aquele cara de sobrenome Yu, e ele pergunta se aquela coisa instalada tem uma opção de tratamento melhor, e ele pergunta se não é o Shen que está pedindo ajuda de Zhenbang, e ele pede ao pai dele para fazer o Shen abrir mão da patente, e que ele quer entrar no mundo dos negócios, e Zhenbang pergunta o que, e o que o filho dele acabou de dizer, e Bian Sheng diz que o pai dele fez com que ele treinasse desde os níveis mais baixos, mas ele não foi feito para ser um funcionário, e que a mente dele está sempre em fazer dinheiro e perseguir mulheres, e ele diz que está exausto, e que aquele dispositivo interno protético não pode só o salvar, mas ajudar incontáveis homens de meia idade e velhos, e que se ele puder comercializar aquilo, ele vai poder construir um império nos negócios enorme, e então ele vai poder abertamente aproveitar a vida com mulheres, sem causar nenhum problema. E ele pergunta ao pai dele se isso não seria bom para todo mundo, e ele pergunta se o pai dele faz isso por ele, e Zhenbang diz que vai conversar com o Shen novamente. No dia seguinte, Zhenbang diz que o dispositivo protético funcionou, e que ele gostaria de conhecer mais sobre o tratamento melhor que o Shen mencionou, e o Shen diz ao ministro que ele pode treinar com ele, e que o tratamento é na verdade a técnica dos 21 movimentos de refinamento taoísta, e que é um tesouro para a preservação da saúde, e ele diz para o ministro que veja a técnica de respiração, por exemplo, e que se for praticado corretamente pode eliminar a fadiga em até 3 minutos, e com um treinamento adequado pode canalizar a energia vital para o meridiano Yang Ming, alcançando a juventude eterna. Então, 3 minutos depois, Zhenbang diz que realmente funcionou, e que em só 3 minutos a fadiga dele se foi, e ele em pensamento diz que o filho dele tem um bom julgamento, e que a invenção daquela criança Wu é realmente notável, e o Shen diz ao ministro que já que os problemas do filho dele foram resolvidos, ele pergunta se a amiga da Mary pode ser liberada sem acusações, e o ministro diz que ela causou sérios problemas, e é quase impossível liberar ela sem uma acusação, mas considerando a longa relação dele com o velho Li, e já que ele pediu para o Shen o procurar, ele não pode recusar, mas Yu Shen o corta e diz que mais o dispositivo protético deve ser entregue, e os 21 movimentos do refinamento taoísta também deve ser totalmente ensinado para ele e o filho dele, e Yu Shen pergunta se ele está certo, e Zhenbang fica em silêncio, e Yu Shen em pensamento diz que já sabia disso antes de ir para Beijing, e que nenhum homem poderia resistir a querer reivindicar aquelas duas coisas depois de vê-las. Então, meio-dia depois, fora da prisão, uma mulher diz que quando os procedimentos terminarem, ela será entregue a eles, e Mary pergunta o que está acontecendo, e se a amiga dela foi torturada até um estado vegetativo, e o Shen diz que não é tão ruim quanto ela pensa, e que deixa ela descansar por alguns dias primeiro. Em outro lugar, o Shen pergunta a Mary se ela não deveria estar no hotel cuidando da senhorita Deng, e por que ela está vestida daquele jeito, e Mary diz que ela tem pensado naqueles últimos 2 dias, e que a amiga dela sempre carregou um fardo pesado no coração dela, e que ela precisa ajudar a resolver aquilo, e aquele homem Liang Xiao, e o Shen pergunta se Liang Xiao, o campeão nacional de artes marciais que ensina em meio período e cria a horda de estudantes loucas por ele, e Mary diz que exatamente, e ela chama ele de desgraçado, e o Shen pensa que naquele loop de milhares de anos, Liang Xiao e ele eram discípulos do mestre Shang Sheng na montanha Undang, e que eles aprenderam os 21 movimentos de refinamento taoísta, e ele era o senhor de Wu Shen, mas naquela linha do tempo ele não tem nenhuma memória daquilo, e o Shen pega Mary pelo braço e pergunta como exatamente Liang machucou a senhorita Deng, e se ela pode o contar em detalhes, e Mary diz que já que ele quer saber, ela não vai esconder. E que tudo começou quando ela conheceu a amiga dela, e que lá atrás os negócios dela eram pequenos, e um dia quando ela estava entregando um cachorro para uma estudante, e que foi amor à primeira vista, e naquela época o negócio dela era pequeno, e ela tinha acabado de ter o coração partido enquanto estudava no exterior, e foi incrivelmente difícil conquistá-la, e foi a primeira vez dela experienciando algo tão desafiador na América do Norte, mas depois dela ficar com a Deng,
ela percebeu que a Deng não gostava de mulher e ela tentou se adaptar mentalmente a ela, mas o corpo dela nunca reagia. E ela perguntava para a Deng, mas ela nunca dizia, e somente enquanto Deng dormia, ela ocasionalmente murmurava fragmentos de nomes e situações, e Mary diz que ela levou 1 ano e meio para gravar a conversa sobre o sono e analisá-la para descobrir o que aconteceu. E acontece que ela foi enganada por Liang durante a escola, e Mary começa a sair da sala, e ela diz que agora que a amiga dela está naquele estado, ela não quer que ela tenha nenhum arrependimento, e ela diz que vai quebrar as pernas do Liang e levar ele até a Deng, e fazer ele se ajoelhar e pedir por perdão. E nessa hora ela sente uma dor, e ela diz que o peito dela está doendo, e o Shen pergunta se ela está machucada, e ele diz para ela o perdoar pela ousadia, e ele abre a blusa dela, e diz que aquilo é da luta com Bai. E o Shen em pensamento diz que afinal as habilidades de 1 contra 1 do Bai não são mais fracas do que a dele, e ele diz a Mary que o plano dela contra Liang pode não dar certo, e que ele é um campeão nacional de artes marciais, e ela diz que não, e que se a Deng não acordar, ela vai se arrepender pelo resto da vida dela, e que ela tem que fazer aquilo, e o Shen diz que ela salvou a vida da Bei, e que se ela perder a própria vida ali, Bei nunca se perdoaria, e ele diz a ela que o deixe cuidar do Liang, e fazer ele se desculpar pela senhorita Deng. E o Shen pensa que o charme de Liang com as alunas se deve aos seus anos de práticas do 21 movimento do refinamento taoísta, e que agora que a técnica vazou para Biancheng, e com a internet sendo tão acessível, ele não pode deixar eles dois juntarem força. Então um dia depois, atrás do beco da escola, Liang diz não a Jin Shuiyan, e que ele é o professor dela, e professores não podem sair com alunas, e ela diz a ele que atrás da escola, fora dos portões, ele não é o professor dela, e ela não é aluna dele, e que eles são pessoas normais, e ela abraça ele e diz para ele a abraçar e a beijar, e ele diz não ali, e ela pergunta se ali não, e que então eles vão para algum lugar. Em outro lugar, Jin diz a Liang que ela pode ler os olhos dele, e que ele a ama, mas não pode dizer e que ele está sofrendo, e que ela sabe, e ela diz que também o ama, e ela não quer que ele sofra, e que eles vão se amar livremente, e Liang pergunta o que, e como eles chegaram ali sem que ele percebesse, e ele pergunta a Jin o que ela está fazendo, e que pare, e ela diz para ele não falar, e o Shen chega ali filmando, e ele chama Liang de irmão senior, e diz que bem, e ele pergunta se então é assim que ele faz as coisas, e que ele aprendeu alguma coisa hoje, e Liang pergunta quem é ele, e que idiotice de irmão senior e irmão júnior o Shen está falando, e que ele não. E o Shen diz que usar os 21 movimentos do refinamento taoísta para guiar energia para os pontos Xingming e Sheqin dos olhos pode hipnotizar uma pessoa, e o Shen pergunta se ele sabia, e o Shen diz para Jin ir até ele, e ela se vira olhando para o Shen, e começa a ir engateando, e ela diz que o Shen quer o verdadeiro amor, o par perfeito dela, e o Shen nocauteia ela, e pede desculpa a Jin, mas ela precisa se refrescar um pouco, e ele diz a Liang que ele não precisa ficar tão tenso, e Liang entra em posição para brigar, e ele pergunta quem é o senhor de Wu Shen, e que não seja ridículo, e ele pergunta se Wu Shen está tentando confundir e atacar só rasteiramente enquanto ele está distraído, e ele diz que não é tão burro, e Wu Shen diz que os 21 movimentos de refinamento taoísta e que as habilidades de Liang não são piores que as dele, mas Wu Shen diz que não está ali para lutar, e Wu Shen pergunta se Liang lembra de Deng, e Liang diz que lá vão eles de novo, e que dando alguns nomes aleatórios para o fazer pensar, e que ele já disse ao Shen que ele não vai cair nessa. E o Shen diz que imaginou, e que com todos os alunos com que ele convidou ao longo dos anos, não tem como ele se lembrar de cada uma delas, e Liang diz que corte o absurdo, e ele pergunta o que o Shen realmente quer, e o Shen diz que quer que ele o prometa duas coisas. Primeiro, ofereça um pedido de desculpa sincero e respeitoso a Deng, e segundo, nunca compartilhe as técnicas dos 21 movimentos de refinamento taoísta com o estranho. E Liang diz que achou que o Shen fosse o fazer jurar parar de flertar para sempre, ou algo assim. E ele pergunta se é só isso, e ele diz que ótimo, mas ele questiona como o Shen saberia se o pedido de desculpa dele é respeitoso ou sincero, e o Shen responde que é porque ele vai garantir que seja, e o Shen pergunta se ele não achou que a gravação era só ele e Jin antes, ou achou, e que deu uma olhada no que mais ele tem ali, e Liang xinga o Shen, e o Shen diz que tudo o que ele preciou por anos está ali, e mesmo que ele tenha esquecido os nomes, aqueles são os troféus preciosos dele, e Liang diz que tudo bem, e que ele vai fazer o que o Shen disse. Em outro lugar, Liang está de joelho no chão,
e ele se dá um tapa na cara. E enquanto o Shen grava, Liang diz a Deng que a culpa é dele e que ele a enganou e ele é o culpado e que sente muito. E ele pede que, por favor, que ela o perdoe e que ele sente muito. E Mary diz à amiga dela que abra os olhos e olhe e que aquele cara Liang está rastejando como um cão implorando pelo perdão dela. E olhe para a dor no rosto dele, cheio de arrependimento. E Mary diz que vamos lá, acorde e veja-o. E nessa hora, o Shen recebe uma ligação. E Xiao Jie diz que o Sr. Lei e que ele. E o Shen diz para Xiao Jie ir com calma e que o céu não está caindo. E Xiao Jie diz que Lei foi se encontrar com o diretor Harvey a convite dele, mas Lei está desaparecido há 1 dia e meio. E Tao diz que ali está o que aconteceu e que a cunhada dela e ela tiveram um novo drama que foi bem. E alguns dias atrás, elas ganharam uma indicação ao Emmy de melhor atriz em série drama, e Lei as trouxe para a América para conferir, e a indicação ao Emmy é real, e por isso Shang também foi convidado por Harvey Bunny, o chefe da TWC, para discutir um grande filme de Hollywood para o ano que vem, e Lei queria fazer um negócio de alta qualidade para ele. Então ele foi, mas então, o Shen diz que agora ele entende e que deixa-o pensar sobre aquilo, e que ele a responde mais tarde, e Mary diz que ouviu o Shen dizer que o amigo dele teve problemas com o Harvey da TWC, e que talvez ela possa o ajudar, e que ele a ligou há alguns dias, e ela diz que frequentemente vai à casa dele para cuidar dos animais de estimação, e Liang dá uma tosse ali. E o Shen pergunta se é assim, e que então talvez, e ele diz a Liang para esperar, e que ele ainda precisa da ajuda dele com algo, e Liang fica irritado. Então, um dia depois, uma mulher diz Pet Center e que é hora de fazer um check-up nos pequenos fofinhos, e Harvey diz que finalmente, e que ela está de volta, e que nos últimos 2 ou 3 dias, Rei da Brincadeira e Terráqueo não comem muito, e que a alegria dele diminuiu pelo menos em 90%, e ele diz para ela se aproximar e dar uma olhada neles, e Liang salta do carrinho de roupas, e o Shen aparece ali, e diz que os 21 movimentos de refinamento do taoísta de Liang realmente alcançaram a maestria, e que ele não só consegue hipnotizar mulheres jovens, mas até mesmo caras durões não são páreos para ele, e o Shen manda Liang perguntar a Harvey aonde está a Lei e o que aconteceu com ele, e Harvey responde que Rei da Brincadeira e Terráqueo estão doentes e que eles estão letárgicos e não estão comendo bem nos últimos dias, e que Lei está no quarto deles, e o Shen diz para cuidar de Harvey e que ele vai resgatar a Lei. Então o Shen encontra a Lei jogada no chão com o Rei da Brincadeira e Terráqueo ao lado dele, e o Shen grita por Lei, e ele já joga uma faca em cada cobra, e Lei sem forças pergunta se irmão, e ele recobra a consciência e diz que Harvey queria que ele atraísse a esposa de Xiao Yi para fora, mas ele recusou, e por fé ele foi o único que foi pego, e ela não caiu na armadilha dele, e o Shen diz a Lei para não falar, e que guarde as forças dele, e que eles vão conversar quando eles voltarem. De volta a Liang, o Shen diz para ele forçar o Harvey a confessar todas as coisas repugnantes que ele fez, e Liang diz que esse estrangeiro canalha é tão nojento, e é pior até do que ele nos piores dias, e Harvey fala alguma coisa sem sentido, e o Shen pensa que aquele cara é completamente perturbado, e qualquer um que cruze com ele é arrastado para lá, e é ameaçado com insetos e cobras venenosas, deixando incontinente e é forçado a apodrecer na sujeira enquanto o corpo se decompõe, e o Shen pensa que bom que aquelas 2 cobras ficaram doentes e perderam a força e o apetite, caso contrário Lei poderia ter sido morto. Já na casa de Lei, Tao já vai até o Shen e Lei na porta, e o Shen diz para ela que Lei passou por um inferno nos últimos 2 dias, e ele diz que chamou um médico e ele chegará em breve. 10 dias depois, Lei diz que quem imaginaria que no meio mês desde aquele incidente, ele arrancou a maioria das conexões ocultas dele fora do mar da China Oriental, enquanto ele estava fora, e Lei diz que precisa voltar o mais rápido possível, e o Shen diz que Lei Yu ainda está coluindo com Ding Huilong, e que Lei precisa voltar para ficar de olho nele, e Tom diz que o processo judicial de Mary contra Harvey foi suprimido, e que eles alegavam que as provas enviadas eram inválidas, e agora o Departamento de Saúde Animal está sediando a loja dele, e o negócio dele foi fechado, e o Shen diz que as forças que apoiam o Harvey estão fazendo movimentos para protegê-lo, e o Shen pergunta quem é o juiz no caso Harvey, e Tom diz que é o juiz Salmon Chase, e que ele é notoriamente difícil de lidar, e o Shen diz que quando há um acordo envolvendo
envolvendo interesses principais, aquilo nunca é impossível, e o Shen pensa que não há muitos estrangeiros de que ele se lembra das vidas passadas dele, mas ele é um deles, e quando o próximo presidente tomar conta, ele se tornará um juiz da Suprema Corte, o homem mais poderoso da América, e que hoje é o dia, e o Shen se levanta e diz ao Tom que eles vão se encontrar ali hoje à noite, e Tom diz que é entendido. Às 9 da noite, o Shen está tomando alguma bebida, e nessa hora, um homem é chutado na frente deles, e o Shen fica sem entender, e o homem que chutou diz que o outro é apenas um péssimo bajulador, e ele pergunta se o outro homem quer dar em cima da senhorita Giada, e se ele está louco, e que ele arruinou completamente o humor do aniversário dela, e ele diz a Giada que não vai embora, e que ele já deu uma lição ao encrenqueiro, e que eles vão continuar. E Giada pergunta quem gostaria de ficar com eles, e ela pede que por favor, que ele não use a melhor amiga dela como desculpa para arrastar para fora da próxima vez, e ele diz que jura que não quis dizer nada com aquilo, e que eles podem simplesmente começar como amigos, e ela diz para ele não pensar só porque ele é algum eleito da Wall Street, ou filho do dono de banco, que ele tem o direito de correr atrás dela, e ela diz que se ela realmente tem que escolher hoje, então a escolha dela é ele, e ela escolhe o Shen, e o cara pergunta o que, e diz que ela nem o conhece, e o Shen chama ela de senhorita e pede para ela mostrar um pouco de respeito, e Tom fala que aquele lugar é muito barulhento, e que eles vão para algum lugar mais tranquilo para conversar, e aquele cara de antes pensa o quê? E se o sortudo que já escolheu está realmente a dizendo para ela se comportar, e ela se pergunta se o Shen nem sabe quem ela é, e que interessante, e que o Shen chamou a atenção dela com sucesso. Um dia depois, Tom diz ao Shen para ele ir o acompanhar, e que ele encontrou algo, e nessa hora um carro para na frente dos dois, e Gia pergunta para onde eles vão, e se o Shen quer que ela dê uma carona, e Tom diz que ela é. E ela pergunta a ela, e diz que está falando com o Shen, e que aquela conversa não é preocupação das pessoas de fora, e ela quer o Shen. E ela diz que o Shen, um corretor de informações capitalista, sócio sênior de 2 sindicatos criminosos na China e convidado VIP de um príncipe do Oriente Médio, e que para um cara comum ele é bem impressionante, e o Shen pergunta se ela está o investigando e o que ela está tentando fazer, e ela diz que não gosta de discutir coisas na rua, e fala para eles mudarem de local, e ela sai com tudo dali, e Tom diz que estava quase o contando, e o Shen pensa que ela é a filha do juiz Salmon, e que ela está destinada a ser uma das mulheres de mais alto nível da política, e ela também é a única que pode influenciar as decisões do juiz Salmon, e o Shen questiona do porquê ele acha que eles fizeram um show para ela ontem. Em outro lugar, já diz para o Shen esquecer tudo o que ele viu no bar ontem, e que ela não tem nada a ver com aquele cara, e nunca teve história com outros homens, e que ela não é esse tipo de mulher, e o Shen pergunta qual o propósito de contar tudo aquilo, e ela enquanto apalpa o Shen, ela diz que não é nada demais, e que ela só está tentando melhorar a compreensão um do outro, e que ontem ela só usou ele como escudo contra pretendente indesejado, mas aconteceu que o Shen é realmente útil, e que ela precisa da ajuda dele com algo, e o Shen segura a mão dela, e pergunta se é isso que ela quer que ele faça, e que isso não parece nada legítimo, e ela diz que certo, e que eles vão ao negócio, e ela diz que tem um cara chamado John Johnson, e ele é um operativo aposentado das forças especiais que começou um clube, e na superfície é apenas uma academia, mas nos bastidores ele hospeda jogos de sobrevivência extrema, e está se espalhando globalmente, e qualquer um que ganha os jogos ganha $1 milhão, e então as pessoas correm para participar, mas só há um vencedor, e todos os outros desaparecem, e John tem um apoio poderoso, e nem o pai dela consegue obter todas as provas, e na próxima eleição presidencial, o partido que apoia John é o maior rival do partido do pai dela, e que ela precisa descobrir o que eles realmente estão fazendo, e que o Shen é o melhor candidato para o trabalho, e o Shen pergunta se ela quer que ele reúna provas, derrube os apoiadores dele e ajude o partido do pai dela a ganhar a eleição, e ela diz que exatamente, e o Shen se pergunta se John pertence ao Partido Progressista, e que agora ele se lembra, e que na linha do tempo foi o Partido Progressista que ganhou a eleição, e que aquele favor não poderia ter chegado em melhor momento, e o Shen diz que certo, e que ele vai dar uma olhada, mas ele tem condições, e ela diz que contando que ele faça o trabalho, é só ele dar o preço dele, e ela diz que é um jogo no clube em 3 dias, e ela vai puxar algumas cordas para o colocar para entrar.
Então, no Clube do Trovão, um homem diz que a vida dele é ruim finalmente tem uma chance de rendição e que ele vai ir com tudo, e outro diz que ganhar $1 milhão e ele vai para a Tailândia para viver ao longo de 10 anos, e o Shen diz que pensou que seria um trabalhador, mas na verdade ele é um concorrente, e um guarda diz que o jogo de hoje tem 3 rodadas. A primeira rodada é estalar os dedos e que a pessoa tem 1 hora, e a primeira pessoa a estalar os 2 dedos mindinhos dos outros competidores pode se mover para o saguão designado para a próxima rodada, e que sem restrições sobre como fazer aquilo, e que se o tempo acabar e a pessoa não tiver atingido a meta, a pessoa perde. E ele diz que mais uma vez, e que todos eles assinaram a renúncia, e que a vida e a morte são por conta deles, e que vai começar agora em 3, 2, 1 e vai, e todos já começam a sair correndo, e um homem pega 2 pessoas e pede desculpa e diz que ele vai sair dali primeiro, e um outro homem já pega a mão de Yushen e diz que pegou o primeiro, só que ele está com dificuldade de estalar o dedo de Yushen, e Yushen pergunta se ele, e que nem chegou perto, e Yushen estala o dedo do cara e ele sai correndo enquanto o cara fica gritando ali no chão, e Yushen pensa que o objetivo dele não é ganhar o jogo, e o que realmente importa é coletar provas, e o Shen está espionando um guarda, e o Shen pensa que disseram 2 dedos, e ninguém disse que eles não poderiam ser o dele, e o Shen pensa que é um simples deslocamento técnico, e o guarda fica em silêncio observando isso, e diz que o Shen está qualificado, e o Shen passa para o saguão. Enquanto ele sobe pelas escadas, ele chega em uma porta, e o Shen pensa que é a próxima rodada, e ele se pergunta que tipo de jogo será daquela vez, e um guarda diz bom trabalho a todos, e que agora tire um tempo para descansar, e que o descanso é o tema daquela rodada, e que cada um deles deve sobreviver por 5 dias na área designada, e que comida enlatada e água estão escondidos dentro, e que não é para eles se esquecerem de encontrarem, e é para eles se lembrar que o objetivo é descansar, então é para eles tentarem não se machucar, e o Shen observa uma tela, e ele pensa que sobreviver 5 dias e não se machucar, e que parece que eles estão dizendo que precisam lutar por suprimento, e talvez fazer outros se machucarem, e nessa hora várias pessoas começam a correr, e um homem chama todos de idiota, e diz para eles correrem e pegarem algum suprimento, e o Shen pensa que enquanto ele não tenha suprimento, ninguém vai o alcançar, e primeiro ele vai encontrar um bom lugar para usar como residência segura. No dia 2, o Shen está deitado, e ele pensa que agora ele está com muita fome, e que agora ele acha que é hora de caçar, então ele se levanta para caçar, e ele vê um homem pisando em outro homem, e ele diz que aquelas são as coisas dele, e que ele arriscou tudo para conseguir, e que ele não vai deixar pegarem, só que o homem que está pisando o empurra para longe, e na hora que ele ia pegar as coisas, alguém passa por ele rapidamente, e a pessoa sai correndo com aqueles mantimentos, e o homem xinga a pessoa, e o Shen joga uma barra de ferro na perna dele, e aquela pessoa consegue fugir dali com facilidade depois disso, e após a pessoa colocar os mantimentos no chão, vemos que foi uma mulher que roubou aqueles mantimentos, e o Shen diz que parece que ele vai levar metade do que ela tem, e ela diz que então foi ele que ajudou ela agora mesmo, e o Shen estica a mão para ela, e diz que passar por aquela rodada sozinho não parece fácil, e ele pergunta que tal eles unirem em uma equipe, e ele diz que o nome dele é o Shen, e ela se apresenta para ele como Cassie, e o Shen diz que viu do que ela é capaz, e que ele tem um plano, e o Shen a conta os detalhes. Após um tempo, o Shen está com suprimentos em um beco, e ele diz que então havia suprimentos ali, e que finalmente há alguma comida, e que chega de passar fome, e vários homens o cercam para roubar, e todos eles estão com bolsa de suprimento, e rapidamente Cassie rouba aquelas bolsas, e ela sai rapidamente dali, e na hora que Cassie está correndo, aquele homem de antes que ela roubou a segura pela mão, e ele diz que ela escapou uma vez, e ele pergunta se ela realmente acha que ele vai deixar ela correr uma segunda vez, e ela rapidamente grita por o Shen, e ela joga as bolsas para ele, e o Shen diz para ele deixar ela ir, e o que ele quer são suprimento, e que machucá-la não é o objetivo do jogo, e o Shen joga as bolsas no chão, e diz para ele deixar ela ir, e que ele vai dar a todos eles os pacotes que eles têm. Então o homem joga Cassie em direção ao Shen, e ele pega as bolsas de suprimento. Já em outro lugar, Cassie diz que droga, e que ela se descuidou, e que foi quase, e o Shen diz que está tudo bem, e diz para olhar, e que ele só teve tempo de pegar aquilo, mas por agora é o suficiente, e ela fica feliz com aquilo, e ela o joga no chão, e diz que ele a salvou 2 vezes, e que ele é mais rápido do que ela, e ela diz que precisa saber mais sobre ele, e o Shen diz que bem, e que aquilo depende sobre o que ela pode fazer, então eles começam a se beijar ali, e começam a se divertir, e o resto dos dias foram assim, roubando comida e se pegando naquele esconderijo deles, até que o guarda diz que o Shen e Cassie estão liberados.
Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí embaixo. E se estiver pelo celular, peço que hype um vídeo para poder ajudar o canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.